O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Aleluia, Jesus. Pode colocar aí o primeiro slide. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus, mais uma terça da palavra. Estamos nesta noite aqui começando uma nova série de estudos da palavra de Deus sobre as igrejas. Nós estamos começando aqui pela essa igreja da Ásia Menor, e eu acredito que nós vamos aprender bastante, porque a palavra do Senhor nos ensina e nos admoesta, nos faz crescer espiritualmente, materialmente e assim por diante. Glória a Deus. Meus amados, o contexto desse texto em que estamos lendo, eu vi o copo aqui, lembrei do Pedro, não sei porquê. O contexto que estamos lendo, nós sabemos que o livro do Apocalipse se trata da revelação da palavra do Senhor, de Deus, dada para João, quando ele foi exilado na ilha de Patmos. Nós sabemos que ali o Senhor Deus dá para ele muita coisa, muito mistério, muita palavra acerca daqueles dias e acerca também do futuro, e que nos traz, nos dias de hoje, em 2024, um aprendizado gigantesco para nós, promessas para nós, tudo dentro deste livro. As 7 cartas estão direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor, apesar de existirem naquela época muitas outras igrejas naquele contexto, na mesma região, inclusive igrejas de outras províncias romanas, de outras colônias, podemos chamar assim. Entre as mais conhecidas, Jerusalém, Roma, Corinto, Galácia, Filipos, Colossos, Tessalônica, Antioquia e outras mais. Mas dessa forma o Senhor nos dá a entender que Ele escolheu, podemos dizer a dedo, estas 7 igrejas da Ásia Menor, para falar com elas, para através dos elogios e das repreensões que ele vai dar a essas igrejas, que servisse para como um todo, porque é bem verdade que todas as igrejas naquela região de Tessalônica, Antioquia, todas elas deveriam ter elogios ou admoestações ou chamadas de atenção, correções, mas Deus escolhe estas 7 igrejas para a partir dela, ou seja, englobar todas as igrejas e também englobar a de satélite hoje,
porque através do chamamento daquelas igrejas, nós também somos atingidos nos dias de hoje, em 2024, para aprendermos, para nos corrigirmos, para nos fazermos crescer como igreja. Essas igrejas, elas foram escolhidas por Deus como um todo. As sucessivas etapas pelas quais haveria de passar essas igrejas, desde o momento em que João recebeu a revelação até a eternidade. Essas etapas todas estariam compreendidas dentro daquela revelação às 7 igrejas que nós estamos vendo aqui nesta noite, em nome de Jesus. Esse é o contexto do texto que estamos estudando, as 7 igrejas da Ásia Menor. Localização e economia. Localização e economia. Éfeso estava localizado na metade do caminho entre Mileto e Esmirna, bem próxima do mar Egeu, entre as montanhas de Escoresson e Pion, atual hoje Turquia. Na verdade, as 7 igrejas da Ásia, todas elas nessa localização, nesse ponto geográfico do planeta, a Turquia atualmente hoje, o país que nós conhecemos, onde o Senhor escolhe estas 7 igrejas para trazer revelações e denunciando algumas coisas. Pelo seu excelente acesso ao mar, passou a ser o principal porto da Ásia durante o Império Romano. Por esse porto se faziam exportações para todo o resto do mundo, e esta posição comercial, geográfica, no qual estava instalado a cidade de Éfeso, deu para ela um poderio aquisitivo, uma economia pujante, gigantesca. Ou seja, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade onde tinha gente de todo mundo fazendo negócios naquele lugar. Era uma cidade grande, era uma cidade desenvolvida na sua época, no seu tempo, não é verdade? Era considerada a cidade mais rica da Ásia nessa época. Para todas as pessoas desejavam viajar ao lugar da Ásia, Éfeso era a porta de entrada, obrigatório, a porta também para se chegar a Roma. Tamanha importância que essa cidade estava. Ela estava localizada no entreposto, podemos chamar assim. Por isso, uma cidade rica, uma cidade com a localização favorável, e esta localização trazia para ela dinheiro, trazia para ela riquezas, né? Por causa do seu porto, que era um dos principais portos daquela região, por onde se escoaria toda a sua produção e chegaria todo o que precisava. A importância das cartas, para o próximo, a importância das cartas. As mesmas forças e fraquezas que havia nas igrejas do primeiro século do cristianismo, nós vemos ali logo no início, onde o Senhor Deus está revelando a João, no primeiro século, pode ser encontradas hoje, nos dias de hoje, na igreja de hoje. Igreja que eu digo, a igreja invisível. Eu e você, o irmão lá da Argentina, o irmão lá do Chile, da Europa, essa igreja invisível, ou a igreja física, a de satélite, a de Primavera ali embaixo, lá em Cuiabá. Todas essas características, as fraquezas, os defeitos, ou podemos dizer também aquilo que fazia com que cada igreja tivesse de bom, pode ser encontrada nos dias de hoje. Assim sendo, a solução de Jesus para aqueles dias continua muito atual. O que Jesus dá de solução para aquela igreja, ou o que Ele chama a atenção daquela igreja, também atinge eu e você nesta noite. Cabe a nós. Não podemos de maneira nenhuma, pastor Cláudio, olhar, não, para a igreja de Éfeso, esse chamamento, essa correção não serve para mim hoje aqui na De Satélite. Não, negativo, serve para todos, porque as igrejas, na sua pluralidade, mesmo nas suas diferenças, a igreja é de parede preta, a outra de parede branca, mas todas reunidas em volta de um só Deus, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas virtudes. Por isso a importância dessa carta. Reconhecemos em Jesus Cristo preeminente consultor da igreja.
acima, sempre na sua sabedoria, sempre no seu poderio, na sua soberania. Apenas Ele pode edificar a sua igreja. Apenas Jesus Cristo pode edificar essa igreja. Eu te pergunto nesta noite: você faz parte da igreja de Cristo? Você faz parte dessa igreja de Cristo? A igreja de Éfeso era a igreja de Cristo. Se você faz parte da igreja de Cristo, Jesus vem aqui e corrige essa igreja. Você tem que aceitar também a correção quando vem para nós, porque faz com que essa correção, ela é didática. A correção, ela é didática, ela vem para nos ensinar e nos fazer crescer como pessoas, como cristãos, como marido, como mulher, como filho e assim por diante. É engraçado que é importante falar isso. Até nós hoje estávamos numa reunião ali no nosso quartel, até o pastor Valdo estava, e nós falando que hoje em dia nós estamos vivendo uma época de crise de autoridade. Hoje ninguém mais, por exemplo, lá atrás, na época do pastor Cláudio, na época do pastor Edilson, eu acho, porque nessa época eu não era nascido ainda, passava carro de polícia na rua, as pessoas olhavam e tinha um respeito, vocês lembram? Um respeito maior. Hoje não é difícil você encontrar jovens já passando a polícia na rua e xingando. Tá ali o nosso evangelista Simão Sena, sargentão, sabe disso. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Pessoas não estão querendo se submeter à autoridade do pai, do pastor, submeter à autoridade constituída. Nós estamos vivendo isso. E nós temos que entender que quando Jesus nos chama a atenção, é porque Ele nos ama. Vamos andar aqui que tem bastante coisa. Em segundo lugar, essas cartas aplicam-se às nossas próprias vidas. As virtudes, pecados atribuídos àquelas igrejas podem ser encontrados nos dias de hoje, na minha vida ou na sua vida. Se olharmos essas 7 cartas como um todo, vamos nos identificar em suas características em algum tempo da nossa vida, tanto nas características elogiáveis quanto nas condenáveis. Se olharmos as 7 cartas, nós vamos ver o que o Senhor Deus elogia, e nós vamos ver que em algum tempo da nossa trajetória aqui na terra, até o dia de hoje, dia 27, não é isso, né? Você vai ver que em algum momento você se enquadrou nessa característica que o Senhor está elogiando, ou Ele está corrigindo. Quantas vezes nós vamos falar ali na frente sobre a questão do primeiro amor? Quantas vezes a gente se pega pensando: lá atrás eu era tão animado, lá atrás eu tinha tanta garra para estar num culto, preciso voltar àquilo. Ou seja, o Senhor está ali falando algo lá atrás que é atual, que eu e você nos identificamos em algum momento da nossa vida, da nossa história. Tá certo? Vamos para o próximo. O ambiente religioso de Éfeso. Éfeso era um centro pagão e idólatra. Na verdade, aquela região toda ali, das 7 igrejas, podemos dizer que se encaixa nisso. Algumas outras que destoavam, um pouco mais longe, algumas cidades menores. Que além do nicolaísmo, era também cheia de imoralidade, crimes, corrupção, de todo tipo de artes mágicas, a magia ali escondida dentro de cultura, um mundo obscuro do ocultismo já era muito forte naquele lugar. As coisas vêm mudar depois que o cristianismo vai crescendo e começa a temperar aquela região e começa a melhorar, mas o mundo até então naquele lugar era podre. A cidade era famosa também pelos seus livros que continham fórmulas mágicas conhecidas no mundo romano com o nome de cartas efasianas. O trecho bíblico seguinte nos dá a claridade acerca da espiritualidade, do espiritualismo e ocultismo que dominava na cidade. Eu quero pedir que alguém leia Atos 19, por gentileza. Atos 19, do 13 em diante. 13 a 19. Alguém quem achar mais rápido, leia, nos ajude. Vamos participar conosco aqui, para ficar bem interativo, para não ficar cansativo e maçante.
Atos 19, 13. Quem achou pode ler aí. Pastor Volte aqui. 19, 13 a 19. 19, 13. Praticando exorcismo, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, e os dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, no entanto, vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Olha aí, deu no pé. Esse texto nos deixa claro, essa cidade cosmopolita, que era cheio de judeus romanos, que assim também eram chamados, e várias pessoas de várias partes do mundo, nesse lugar cheio de imoralidade, adoração pagã, cheio de fórmulas mágicas, com livros ensinando na cultura, impregnada na cultura local, e pessoas ali tentando cada vez mais mostrar a sua espiritualidade, não para ser espiritual, para ser diferente, não, mas para fazer parte desta casta espiritual dessa cidade. Nessa cidade também, esse ambiente religioso, onde Éfeso está situado, havia também muita adoração à deusa Diana, Artemis, a deusa do sexo, chamada falsamente de deusa do amor, onde haviam as prostitutas sagradas, onde durante os cultos elas se prostituíam em orgias para adorar a essa deusa. Tamanho a perversão, tamanho a podridão moral deste lugar, e neste lugar está afixada esta igreja, a igreja de Éfeso, naquele tempo. Este é o contexto do ambiente religioso de Éfeso, neste lugar. Vamos para o próximo. 7 estrelas e 7 candelabros. Na leitura que fizemos, nos situamos aqui primeiro a respeito desta igreja, na apresentação dela, o lugar que ela está. Nós vemos que o nosso Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele vem e faz uma apresentação. A apresentação de Jesus na carta endereçada a Éfeso é muito mais do que um simples cartão de visitas. A apresentação de Jesus nesta carta é muito mais do que um simples cartão de visita. Eu peço que você preste bem atenção nisso. Vemos as 7 estrelas, que a leitura aqui, quer ver? Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas, de acordo com os biblistas, os eruditos, os estudiosos, significavam essas 7 estrelas na mão direita, na destra de Deus, os 7 pastores, os 7 anjos da igreja, no qual é endereçado esta carta, das 7 igrejas da Ásia Menor. A mão direita do Senhor Deus significa a mão de autoridade, de poder, aquela que toma, aquela que segura, aquela que é força, a mão de autoridade. E os 7 candelabros, os 7 castiçais, os 7, tem outro nome que é chamado, que me sumiu aqui da memória. Depois do Covid a memória fica ruim. Vamos jogar a culpa no Covid. E
nesses 7 castiçais, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele está com as 7 estrelas na sua mão direita e andando no meio dela, mais ou menos assim. O Senhor Deus está dizendo: eu, aquele que tenho na mão direita as 7 estrelas, os 7 líderes na minha mão, ou seja, o controle é meu. E as 7 igrejas da Ásia, ali figuradas através daqueles 7 castiçais, Deus está dizendo: as 7 igrejas estão aqui, os 7 líderes estão na minha mão, e eu ando no meio dessas 7 igrejas. Eu ando no meio dos 7 castiçais, representando as 7 igrejas da Ásia Menor. Deus está ali passando uma informação no cartão de visita interessante. E o primeiro que nós vemos aqui através das pesquisas é que Deus está ali demonstrando autoridade. Olha, o líder, eu me endereço a ele, ele é o líder, mas a liderança e eles estão na minha mão, o poder é meu. E as igrejas são essas 7 castiçais. Eu, portanto, ando no meio das igrejas. Você crê nisso? Você crê nessa palavra poderosa? Aonde nós estamos, a The Satellite aqui, nós fazemos parte de uma igreja física, a The Satellite. E eu creio através desta palavra, e você sabe disso, que o nosso Deus anda por aqui, anda pela De Primavera na sede, anda lá em Cuiabá, aonde nós estamos adorando, Ele anda, porque Ele tem o poder e a autoridade está na mão dEle, o poder está na mão dEle. O nosso pastor, o sacerdote desta igreja, pastor Adiel, ele está lá, posicionado na mão do Altíssimo, do Poderoso, e o Senhor Deus está andando no meio da nossa igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. É muito interessante. Não é só essa vertente, nós vamos ver mais à frente. O comando, ele está dizendo: o comando é meu, a igreja é minha. Eu sou autoridade neste lugar. Eu estou no comando desta igreja. Os líderes foi eu que coloquei e estão nas minhas mãos. Dou a eles poder, mas eu controlo tudo aqui em meu nome. O imperador romano Domiciano, o mesmo que mandou prender a João, um imperador cruel, um imperador que colocava cristãos na beira da estrada de noite e colocava fogo para que esses cristãos em chamas alumiasse, nome feio, né? Iluminasse o caminho por onde as pessoas iam passar, e as pessoas andavam ali rindo para tentar acabar com o cristianismo. Era um desses homens, era esse imperador Domiciano, o mesmo que mandou prender a João para fazer uma homenagem a seu filho que faleceu. Segundo a história, diz que ele pegou um denário romano, um dinheiro romano denário. Você lembra da moeda caro coroa? E nesse denário, um dos lados, ele coloca um planeta, um globozinho, tem na internet, depois você pesquisa, e em cima desse planeta ele coloca Júpiter, o deus pagão que eles adoravam ali naquela mitologia romana e grega, né? Podemos falar assim, na mitologia grega, que dominava aquela região. Júpiter está sentado sobre o planeta, e tem uma constelação de 7 estrelas ali naquela moeda, e ele dizendo com essas palavras: tudo que brilha aqui no céu, tudo que vemos aqui, todo o horizonte, nós que comandamos. Que interessante, Deus vai lá e dá essa revelação para João: olha, eu sou quem? Aquele que tem as 7 estrelas na mão e ando no meio dos 7 castiçais. Olha que poderoso. Enquanto aquele homem Domiciano, aquele imperador cruel, estava achando que um simples dinheiro, ele estava enaltecendo Júpiter, Deus nesta revelação está dizendo: as estrelas não estão no céu, estão na minha mão, o controle é meu. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso é forte, né? Porque a gente começa, você vai ler, começa a pesquisar, e você vai vendo o quanto é interessante isso, o quanto o Senhor Deus nosso nos revelava para o seu povo naquela época coisas inefáveis, que
deixa a gente assim, boquiaberto com o tamanho da importância que Deus dá para tudo o que tinha ali na época. Quando João descreve aquele que anda no meio dos 7 castiçais, aponta para quando? Para Gênesis 3:8, quando que dizia, na viração do dia, Deus no meio do jardim. Na viração do dia, Deus ia no meio do jardim, e de repente lá está as igrejas, Deus está na onde? No meio das igrejas, no meio dos 7 castiçais. Olha que interessante, Deus ele gosta disso, ele gosta de estar no meio da igreja, no meio do povo, no meio da onde estão aqueles que o adoram. Ele ia visitar a criação lá no jardim, na viração do dia. Por quê? Porque eles estavam ali para o adorar, ali se manifestava a glória do Altíssimo. E depois o homem pecou e ali foi tirado dali. Mas de repente, lá na frente o filho dele morre, nasce-se igrejas, e essas igrejas vão fazer o quê? Manifestar a glória do Altíssimo. E aonde manifesta a glória do Altíssimo, ele tem o prazer de andar no meio, de lá para cá, de cá para lá, e ali olhando tudo, corrigindo tudo, tudo é automaticamente, vamos dizer assim, nos dias de hoje, vamos usar uma palavra de hoje, automatizado, tudo pronto. Assim é o mundo espiritual com o nosso Deus no meio. Sabe de uma coisa? Deus quer estar no meio da sua casa, do seu casamento, da sua vida, do seu trabalho, da sua igreja, do seu ministério, dos seus projetos. Deus quer até fazer parte de tudo. Ele é um Deus de relacionamento, a gente sabe disso. Aí, eu achei interessante o ensinamento, que diz que na cultura rabínica, para se ter vamos chamar de culto, para se ter uma reunião, deveria ter no mínimo 10 pessoas, ou seja, para se ter uma reunião, para se formar um culto, para estar ali funcionando uma igreja, 10 pessoas, para acontecer a leitura da Torá, para acontecer todas as coisas que ali deveriam acontecer. Aí vem Jesus e fala assim: não, comigo não precisa de 10 pessoas não, aonde estiver reunido 2 ou 3 no meu nome, ali eu já estarei no meio deles. Olha que interessante, Jesus ele vem para quebrar paradigmas, ele vem para mostrar e apresentar um Deus que ele é relacional, é um Deus que ele quer relacionar conosco, porque até então aquele mundo vivia um Deus de longe, soberano, grande, poderoso e intocável, como falamos aqui na terça passada. Mas agora Jesus vem e fala: olha, se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar lá. Na onde? No meio, aonde ele gosta de andar, onde ele gosta de estar. Isso é interessante. Só nessa apresentação. Tem que andar aqui, tem muita coisa. Jesus gosta de estar no meio. O próximo, Nicolaítas. Entre 130 a 202 depois de Cristo, ou seja, no final do 1º século, início do 2º século, os escritos de Irineu de Lyon, considerado um dos pais da igreja, afirmava que os nicolaítas, nós lemos aqui, você viu aqui comigo, onde Deus está dizendo que a igreja de Éfeso aborrecia, tinha nojo dos nicolaítas, e ele também. Então, os escritos de Irineu de Lyon, considerado um dos pais da igreja, afirmava que os nicolaítas eram uma seita gnóstica, ou com algumas vertentes gnósticas, que pregava a convivência com a prostituição. O que acontecia na cultura pagã, na religião pagã ali dos romanos e gregos, eles pregavam também que poderia acontecer ali. Os nicolaítas, ele pregava essa convivência da prostituição em forma de culto e a liberdade de comer coisas sacrificadas a ídolos, levando este nome porque eles eram seguidores daquele Nicolau, de 30 e 200 anos que foram consagrados antigos para um evangelho torto, um evangelho mexido, com sincretismo religioso. Irmãos, presta bem atenção a coisa. A tática do diabo nunca mudou. A tática de ataque do inimigo nunca mudou. Se ele não pode tirar você de dentro da igreja, ele quer infiltrar falsos ensinamentos
dentro da igreja, porque aqui você vai estar aqui fazendo coisas. Os nicolaítas estavam ali presentes. Nós vamos ver lá na frente em outros estudos que eles também estão presentes na igreja de Pérgamo e assim por diante. Então, o Irineu de Lyon, ele acha que esses nicolaítas eram seguidores dessa linha vertente que começou por Nicolau, aquele diácono de Atos 6, que foram ordenados com mais 6, foram em 7 ali, tá certo? Outro escritor, por nome Hipólito de Roma, no segundo século, isto são achados extra-bíblicos, não está na Bíblia, mas a Bíblia não deixa muito claro quem eram eles, mas de acordo com esses achados escritos da época, nós podemos construir o nosso entendimento nessa noite, em nome de Jesus. No século 17, um teólogo chamado John Lightfoot, ele descobriu que o nome Nicolaitas não era um nome próprio grego. Ele olhando, ele viu que era do verbo em aramaico Nicolá, que significava comamos, ou seja, viver a vida material e terrena ao máximo, assim como responderam para Isaías: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, o início desses nicolaítas, ou da onde eles vêm, não interessa muito. Por quê? Porque tanto as três vertentes ou outras mais vão levar a uma mesma coisa. Eles pregavam viver dentro da casa de Deus, mas sem dar importância para o que eles tinham que mudar. Ou seja, o Senhor Deus nos quer aqui dentro da casa do Senhor, mas não precisamos mudar nada. A carne que nós temos que viver, nós temos que comer, nós temos que se divertir, nós temos que fazer prostituição, nós temos que viver o que a nossa carne querer, porque ela de maneira nenhuma ela vai ser salva, ela é podre mesmo. Assim eles tinham esse pensamento. Nós vamos ver que esta linha era a mesma linha dos gnósticos, que nós vamos ver aqui na frente. Segundo os escritos históricos, os nicolaítas eram seguidores de um tal de Nicolau, já falamos aqui, fundador dessa seita herética. Segundo as tradições, essa seita tinha influência de um partido dentro da igreja de Éfeso, e a igreja romana, quando adotou o sistema de pontífice universal. Interessante isso. Os nicolaítas, eles pregavam, eles defendiam a questão do pontificado. Os irmãos lembram aí de alguma coisa? Do pontificado, dessa liderança. E nós vamos ver que eles pregavam a sucessão apostólica. E aí mais na frente nós vamos ver que começa o período papal da igreja. Se tem correlação, não podemos afirmar, mas é o que eles pregavam, tá certo? A expressão artes mágicas refere-se à prática de feitiçaria, bruxaria, ao espiritismo, à magia negra, que dominavam Éfeso antes da chegada do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os nicolaítas pregavam que a matéria, o corpo, não tinha como purificar. Então você poderia vir até Cristo e continuar com as práticas vividas na badalada Éfeso, que eles faziam parte. Assim eles pregavam. Irmãos, presta atenção numa coisa. Não parece que nós estamos vivendo na mesma época? Nós não parecemos que temos evangelhos pregados por nicolaítas, por muitas igrejas por aí? É muito atual, é a mesma linha. Se eu acredito, aqui eu conjecturando com os irmãos, se Jesus desse uma revelação para um dos seus servos aqui, mostrando a de satélite, com certeza ele poderia dizer: cuidado com os nicolaítas, e se eu e você aborrece, no qual vocês aborrecem, eu também aborreço, porque está presente nos dias de hoje, essa história de que eu venho como estou, e a graça ela é suficiente para me alçar aos céus, sem precisar ter mudança minha. Nicolaíta. É até interessante, quando você, às vezes, eu vi um ensinador fazendo isso, vamos fazer isso, quando alguém chegar perto de você dizendo assim: não, irmão, você não precisa disso tudo não, Deus ele quer o nosso coração, Ele quer você o adorando, nós somos pecadores.
Quem sabe você pode até olhar para ele e falar assim, para trás de mim, Nicolau. Você pode chamar ele desse apelidozinho, Nicolau. Vai embora, Nicolau. Ele às vezes não vai nem entender, mas você sabe. Ou você que está no culto de ensino na terça sabe, você que lê a Bíblia sabe. Porque Nicolau, Nicolaitas, tem muito aí, tentando abrir portas falsas que te levam ao céu. Mas a porta é estreita, o caminho é apertado e vamos levando a nossa cruz para seguirmos até Jesus. O gnosticismo era uma corrente filosófica e religiosa que contrapunha a realidade material. Eles pregavam que Jesus não poderia ter vindo ao mundo sendo carne e osso. Não, ele vem em espírito. Ali foi um milagre, porque em carne, a carne é podre, não tem jeito, a carne é podre. E por isso que com isso, eles justificavam eles viver na podridão. Nós somos dotados de carne, nós fomos alcançados pela graça, mas nós podemos viver aqui neste mundo à vontade, fazendo o que nosso coração deseja. Por quê? Porque o que importa é a graça que vai nos salvar. A nossa carne não tem como santificá-la, não tem como lutar contra o pecado, ela é podre. E por isso eles falavam que Jesus era imaterial. Ele veio ali em espírito, não tinha como ele ser material se ele não fosse pecador. Este era o gnosticismo. Os nicolaítas participavam e compartilhavam dessa mesma linha filosófica. Então os irmãos lembram, quando o Senhor Jesus fala dos nicolaítas, ele está falando desse povo que prega um evangelho falso, um evangelho fácil, um evangelho que não muda ninguém, só dá o céu de brinde. Amém? O próximo, eu até coloquei esse nome aí, muito usado hoje em dia, né? Empoderamento feminino. O empoderamento do anjo da igreja. Cristo se dirige ao anjo da igreja, nós lemos aqui, ao anjo da igreja que está em Éfeso. A palavra anjo vem do grego angelos, e significa mensageiro, e neste caso refere-se ao pastor da igreja de Éfeso. Foi o mesmo Senhor que instituiu os pastores como guias do rebanho, portanto são os pastores que prestarão contas a ele. Alguém leia Efésios 4 e 11 para mim, por gentileza. Efésios 4 e 11, quem achar mais rápido lê, em nome de Jesus. Efésios 4, 11 a 14, isso. Efésios 4, 11 a 14. 11 a 14. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Um grande líder, um grande pastor, que nós conhecemos, que a palavra nos passa, este que diz estas palavras. Este que diz estas palavras. Portanto, são os pastores que sofrem, são os pastores que lutam, são os pastores que prestarão contas a Deus. Quando o Senhor Deus, ele vem falando com o pastor, o anjo da igreja, nós vemos que a palavra anjo aparece cerca de 300 vezes na Bíblia Sagrada e, por regra geral, está empregada para designar seres espirituais ou celestiais, certo? Porém, em alguns casos, como esse se refere aos mensageiros humanos, como nos versículos que nós vemos, Malaquias 2,7, Lucas 7,24, Tiago 2,25. E neste caso que estamos lendo, o Senhor está chamando ao anjo da igreja, ao líder, não a um ser celestial, ao sacerdote daquela igreja. E eu coloquei esse tema porque é empoderamento do anjo da igreja. Irmãos, imagina o tamanho da autoridade, em uma visão, a visão das 7 igrejas da Ásia, em uma revelação, nós vemos ali Deus, Jesus, falando e endereçando ao anjo da igreja. O anjo da igreja, ele é cobrado. Se você olhar o nosso pastor, o pastor dessa igreja,
ele tem sobre os seus ombros a responsabilidade da alma de todos nós aqui nesta noite. Ele tem a responsabilidade do ensino de todos nós aqui nesta noite, porque ele é cobrado por ela e vai ter que prestar conta por todos nós diante do Pai. Tamanha responsabilidade. E essa responsabilidade é mostrada quando Deus vem a entregar, a falar com uma igreja. Primeiramente ele chama o representante, o que está à frente, o que ele nomeou, quem? O anjo da igreja. Ele empodera este homem, porque a partir do momento que eu falo o teu nome, que você é o líder, é de você que é cobrado, é de você que é colocado autoridade. Então, o que eu quis dizer com esse empoderamento do anjo da igreja? Eu disse há pouco atrás que nós estamos vivendo em uma época de crise de autoridade, onde pessoas também param de respeitar a autoridade imposta sobre o anjo da igreja. Pessoas não têm mais temor em apontar o líder e dizer se ele fez algo errado ou não, apontar ele e descrever os seus erros como se fosse uma pessoa qualquer. Não, não é. Ele é o anjo da igreja. A palavra diz isso. Me lembrei do livro de John Bevere, onde ele, se não me engano é Isca de Satanás, aquele livro, onde, que até a pastora falou muito desses dias, eu não lembro se é ele ou se é o outro, que eu li 2 ou 3 dele, onde ele fala de um grande líder, de uma grande igreja gigantesca, e esse líder vai e cai em pecado de adultério. A igreja, resumindo a história, a igreja começa a perder muitos membros, e um dia ele está lá, olhando aquele líder, pensando naquele líder, e dizendo, como é que fez isso? E julgando aquele líder na mente dele. Ele diz que o Espírito Santo veio e falou, pare com isso, porque é o meu ungido. Pare com isso, porque é o meu ungido, é o meu anjo. Ou seja, Deus estava dizendo ali através do Espírito Santo, eu vou ter com ele, eu vou cobrar dele, mas quem é você para julgá-lo? Tamanho poder disso. Nós vemos que Davi entendeu isso, quando lá está ali a autoridade que estava perseguindo Saul, que não era um anjo, não era um pastor, vamos dizer assim, não era um sacerdote, mas ele tem a oportunidade de ceifar com a vida dele, e ele não, ele respeita a autoridade. Não, eu não posso, eu não, tira a vida dele, está pronto para você matar Davi, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque respeita a autoridade. Irmãos, que nós da AD Satélite já somos e continuaremos sendo cada vez mais homens e mulheres de Deus que respeitam a autoridade do nosso líder, do nosso anjo da igreja, que nós olhamos para ele e saberemos que ele é cobrado, que ele tem sobre ele autoridade e também tem sobre ele ali que dar conta de todas as almas. E sempre olharmos para eles com muito respeito, porque assim Deus quer, assim Deus requer, em nome de Jesus. Deus poderia aparecer, endereçar a carta direto para João, ou para outro da igreja, ou para o que tinha um olerite maior. Não, ele fala direto com o anjo da igreja. É forte isso, não é verdade? É o nosso Deus nos ensinando na noite de hoje, em nome de Jesus. Próximo, ouvindo, mas avaliando. Presta atenção, ouvindo, mas avaliando. O horário já está indo, já foi praticamente. Muito elogiado por Deus nesta carta é Éfeso. Éfeso era uma igreja que não ouvia qualquer coisa. Nós lemos isso, você leu comigo. O Senhor Deus elogiando Éfeso dessa forma. Era uma igreja que não ouvia qualquer coisa, pois os ministrantes eram postos à prova e muitos descobriam-se mentirosos. Este tema é muito atual também, porque nós vemos muita gente comendo qualquer coisa no mundo espiritual. Como? Principalmente em rede social, principalmente através da internet ou dentro da igreja. Quem já viu alguém, tem um profeta ali entregando manto, vamos lá, e pessoas correm atrás de profeta, já viu isso? Eu vejo, esses dias mesmo, eu e minha esposa estava vendo um ali, que correndo atrás de profeta, o profeta chamou ela para ir
lá no cemitério, porque ele queria orar e lá tinha enfim, até nós guiamos ela para o nosso pastor lá, e para ser orientada, e logo a gente foi pesquisar, e o profeta sempre pediu um pix depois, o pastor Cláudio Roberto, sempre pediu um pix para abençoar, ou seja, temos que estar ouvindo, mas avaliando. Como avaliando? De acordo com o que eu sei? Não. De acordo com o que o irmão Silvio sabe? Não. De acordo com a palavra é a régua que você vai avaliar, e vai comer esta palavra entregada naquele momento pelaquela pessoa, amém? Próximo, tentar andar um pouquinho mais rápido. Igreja laboriosa e provada. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. O Senhor elogia esta igreja porque conhece o labor da comunidade de Éfeso. Esta era uma igreja laboriosa e perseverante. Irmãos, a AD Satélite, e eu já fui de outras igrejas, os irmãos sabem disso, a AD Satélite é uma igreja laboriosa. Você concorda comigo? Vamos bater uma salva de palmas bem forte para a AD Satélite, porque é uma igreja que trabalha, irmão. Você passa aqui na frente, todo dia tem alguma coisa, os jovens não param. Está ali o Pedrão, está o Gabriel, as irmãs, sempre tem alguma coisa acontecendo na AD Satélite. Passa em frente de outras igrejas, não tem nada, irmão, acontecendo, nada. Aí a AD Satélite está no fervor tremendo, e Deus faz o que? Elogia esta igreja, uma igreja laboriosa, que trabalha. Tenho visto o teu trabalho, as tuas obras. Deus vê, irmão, tudo que você está fazendo aqui, ó, Deus está vendo. Na porta, Deus está vendo. Limpando o chão, Deus está vendo. Dando um glória aqui no púlpito, Deus está vendo. Cuidando do som, Deus está vendo, e fica feliz, porque a obra dele, o ministério dele está andando na face da terra. Uma igreja laboriosa, em nome de Jesus. É uma igreja que passou por provas e não deixou se esmurecer. Nós lemos aqui, passar por prova, ou seja, Deus provou aquela igreja, e essa igreja não esmureceu. Irmão, presta atenção uma coisa, quando vir prova na sua vida, lembra, eu preciso ser aprovado. Lembra sempre, quando vir prova na minha vida, eu preciso ser aprovado, eu não posso esmurecer, porque eu vou ser igual à igreja de Éfeso, vou continuar à frente, sempre caminhando. Por quê? Porque eu sou um crente fervoroso e não vou esmurecer. Lembre-se bem, prova é Deus querendo te aprovar. Lembra-se disso? Prova é Deus querendo te aprovar. Está passando por prova? Saiba, você vai receber o carimbo de aprovado ali na frente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aí Deus começa a apertar aí um pouquinho a igreja, e Deus faz isso mesmo, aperta a gente. Aqui o Senhor está exortando o anjo da igreja e aos cristãos de Éfeso que se lembrem do tempo do primeiro amor. O Senhor exorta os efésios que tragam à memória os dias anteriores, quando a sua devoção por Cristo era a força motivadora de uma vida piedosa. Irmãos, lembra do início da sua fé? Puxa lá na memória aí, puxa. Ixi, eu fui puxar aqui e lembrei que sou velho. Não sou igual ao Ney, assim. O Ney também conseguiu lembrar de alguma coisa? Irmãos, a gente tinha uma força descomunal para buscar a Deus, não era verdade? E o Senhor Deus está dizendo: olha, lembra-te de onde tu caíste lá atrás. Daquele momento que você caiu para trás, você era outra pessoa, volta a ser. Deus está nos dizendo: volta a ser aquele crente que você era, volta a ser aquela irmã do círculo de oração, do grupo de irmãs, das mulheres curadas. Volte a ser esse homem que você era, aquele obreiro ativo na igreja, aquele que não era qualquer palavra que te derrubava. Volta a ser. Deus está nos chamando hoje para que nós voltemos, e olhando aonde nós caímos, corrigimos que caímos e continuamos indo direto para o alvo, em nome de Jesus. Eles tinham perdido o fervor da adoração. Quem tinha perdido? A igreja de Éfeso. Da adoração, do amor sacrificial a Jesus, ao próximo. Quando ele fala em primeiro amor, temos que nos lembrar daquele tempo onde o novo convertido entrava no templo com ansiedade de se curvar diante da presença do Senhor. Irmãos, eu lembro antigamente que às vezes a gente entrava na igreja, se você chegava atrasado, a gente ficava com vergonha.
não de quem entrou atrasado, com vergonha de Deus, porque você não dobrou o joelho e não falou nada com ele, simplesmente foi sentar e louvá-lo. Você lembra disso? A gente ficava com vergonha porque eu não dobrei o joelho 5 minutos. Ei, Deus está pedindo para você: volta a ser aquele André que você era, volta a ser aquela mulher que você era, aquele homem que você era, para que nós possamos cada dia mais melhorar como a igreja de Éfeso. Aleluia, Jesus. Próximo, as primeiras obras. As primeiras obras neste texto são as que eram motivadas pelo amor original, de tal maneira que até pareciam novas obras. O Senhor está exortando ao anjo da igreja com muita ternura: faça agora, meu filho, as mesmas obras que fazias no princípio. Assim Deus está conosco. Ele está nos fazendo, irmãos, lembrar de como éramos lá atrás e devemos ser como igreja nesta noite. O próximo, o primeiro amor. A expressão grega para deixastes é apékas, ou seja, deixastes o primeiro amor, e remete à ideia de deixar a primeira caridade. Significa também relaxar e ir-se embora, ou seja, o povo não perdeu o primeiro amor, eles dispensaram, eles deixaram por vontade própria, deixaram o primeiro amor. O primeiro amor é o nível mais elevado de devoção a Cristo. Ele é produzido pela ação maravilhosa do Espírito Santo em nosso coração. É este primeiro amor. O primeiro amor é você dava o teu melhor culto. Alguém chamava Jesus, subia um irmão simples aqui, chamava Jesus, errava as palavras, falava Jesus de Genésio. Você aí no banco falava glória a Deus. Alguém vinha aqui e falava uma palavra errada, mas você entendia o sentido, você falava aleluia, e era aquela igreja. De repente você olhava do lado, tinha uma irmã soltando lágrimas no olho, e você continuava glorificando, mesmo tendo alguém aqui que não tinha teologia, não tinha leitura, falava errado. Sabe o que é isso? Era vontade de adorar, era vontade de glorificar, era vontade de dar o melhor. Isso sabe o que é? O primeiro amor. É o primeiro amor. É isso que Jesus quer para mim e para você hoje, que nós entramos na AD Satélite neste culto aqui e não olhamos no banner, quem que vai pregar hoje? É o pastor Cláudio, não vou não. É fulano de tal, não vou não. Não, você não vem aqui para oferecer um culto antropocêntrico para homens, você vem aqui para oferecer um culto cristocêntrico, onde você vem adorar ao Criador dos céus e da terra. Isso é o primeiro amor. Aleluia, Jesus. Isso é o primeiro amor. Isso é o primeiro amor. Aleluia. Às vezes, e não é errado fazer, eu pago caro numa passagem, pago caro no meu ego. É legal? É proibido? Não é bom. Eu gosto de Tiago Brunet, quem não gosta? Mas nós temos que dar valor à irmã, ao irmão, sem lembrar. Alguém que está aqui expulsa o demônio e ele vai embora. Alguém que fala uma palavra simples e pessoas, almas são lavadas, são libertas, aceitam a Jesus como o Salvador da sua vida. Isto é o primeiro amor. Vamos voltar? Vamos combinar nessa noite? Vamos combinar? Eu combinei com o evangelista André terça-feira, que a partir de hoje eu volto ao primeiro amor. Já vou chegar no culto de quinta assim como eu era, vou chegar no culto de domingo assim como eu era lá atrás, e o Espírito Santo de Deus vai lá do céu elogiar você, porque você está voltando ao recobrar o primeiro amor. Lembra de onde tu caíste. Se você olhar na onde você caiu, você conserta e volta ao primeiro amor. Fala de análise. Irmão, crente tem que fazer análise. Tem que fazer, André? Tem. Crente tem que fazer análise? Tem. A gente de vez em quando tem que parar e pensar e analisar a nossa vida. Ei, rapaz, o negócio está feio aqui pro meu lado. Estou fazendo muita coisa errada. E começa a analisar. Ixi, eu errei aqui, começa a consertar. Assim você começa a corrigir o seu traçado, o seu GPS celestiano rumo ao céu, ao alvo que você tem que chegar, ao alvo da perfeição que você tem que chegar. E aí isso vai se chamar, sabe o que? Santidade. Você vai corrigindo as arestas, se santificando e voltando para o centro onde o Senhor está e quer que você esteja. É voltar ao primeiro amor, voltar a ter a mesma empolgação e simplicidade do início da caminhada na fé, sem desânimo ou segundas intenções. Irmão, é normal
hoje em dia, na época da câmera, principalmente, né? A gente gosta de tirar selfie, câmera, store. Quem não faz um storezinho aqui? Tem gente que não sabe nem o nome, o que é store, né? E às vezes a gente quer aparecer bonito diante dos homens como um adorador, como um cristão, como alguém que busca Deus, como alguém que está na casa dele. Deus não quer isso. Ele não quer você com segundas intenções. Ele quer você por completo, todo dia, toda hora, 24 horas por dia, sendo aquele homem, aquela mulher que retorne ao primeiro amor, que retorne a ser aquela pessoa na qual o Senhor investiu em você lá atrás e fez você mudar. Não quer nós, depois de tantos anos de casa, de igreja, aqui sentado ali no banco, aí sobe o presbítero Josiel para falar uma palavra e eu fico ali. Não é bem assim não, hein? Ou essa interpretação que ele está falando aí, não sei se dá muito certo não. E fico ali analisando, e fico ali como fiscal da fé. Você é o quê? Eu sou fiscal da fé. Você é o quê? Eu sou porteiro do céu. E fica ali analisando. Não, lembra como você era. Assim como eu falei, pessoas às vezes falavam a palavra errada, mas você glorificava a Deus. E o principal, irmão, a obra crescia. Você lembra? Tanta coisa que foi interpretada de forma errada dentro das igrejas há 20, 30, 40 anos atrás, mas a igreja crescia, Deus dava o respaldo. Deus sabia que ali estavam homens falhos, Deus sabia que ali estava homem cheio de erros. Olha aqui, Deus primeiro, ele está aqui no meio do texto, corrigindo a igreja de Éfeso, mas primeiro ele chega e cita as qualidades daquela igreja, depois ele corrige, depois ele vem e fala de novo, mais qualidade. É assim que Deus faz. Você está passando por situação que está desvantajosa em santidade, em papel de santidade, fica tranquilo, Deus ama você da mesma forma. Só corrige o seu estado, porque Deus ama você da mesma forma, e Ele vem nesta noite para te elogiar, não só para te corrigir. Você está terça-feira, num dia, à noite, depois de um trabalho, na D Satélite, adorando meu nome, ouvindo o evangelista André falar. Deus está dizendo para você: estou contente demais com você, estou contente demais com o senhor aqui hoje, evangelista Ney, estou contente com você hoje aqui nesta casa, Ronaldo. Deus está contente com você hoje aqui, Sargento Sena. Deus está contente com todos nós aqui nesta noite, aprendendo a palavra de Deus. Por quê? Porque Ele está no meio. Lembra os 7 castiçais? Ele anda no meio, e nesta noite Ele está aqui. Não é diferente, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Vamos dar um glória a Deus como a igreja primitiva. Vamos lá, com toda a sua vontade, com todo o seu fervor. Isso, solta um glória a Deus bem forte. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia, glória a Deus. E assim finalizamos a nossa participação nesta noite, aprendendo um pouquinho. Tinha mais coisa para falar aqui, mas o nosso tempo é bem corrido. Aprendendo com a igreja de Éfeso, em nome de Jesus. Devolvo, pastor? Vamos finalizar. Eu peço que você se ponha em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração neste momento. Põe a mão no seu coração e faça a sua oração com as palavras que você achar melhor para falar com Deus. Lembre-se, Ele está andando aqui no meio nesta noite, então Ele vai ouvir tudo que você falar. Ele vai. Senhor, Criador dos céus e da terra, nós sabemos, ó Deus,